da Globo. A gente vai ensinar hoje o treinamento com frota e espero que todos gostem. Passo a palavra para o Rogério. Beleza, bom dia, gente. Bom, vamos lá. Bom dia. A nossa agenda hoje será um pouco da introdução do que é frota, falar um pouco sobre as coberturas, limites e seus serviços, algumas cláusulas, as principais cláusulas especiais do segmento, um questionário de avaliação de risco, que é importantíssimo para todo o segmento e não deixa de ser importante também para o frota, um pouco do apetite de risco do mercado e o nosso, como corretor, o mercado como um todo, do quem aceita a frota e quem não aceita, com as curiosidades e a apresentação da nossa equipe aqui de frota. Bom, aqui a ideia é justamente assim, que a gente tem muitos questionamentos que chegam para a gente, né? Então a gente quer deixar bem claro o que é frota, né? Então assim, é um produto voltado exclusivamente para pessoas jurídicas, para empresas, ou seus sócios constante, óbvio, no seu contrato social. A partir de quantos itens é considerado uma frota? A partir de 2 itens já é possível construir uma frota. Então, assim, quais são as principais vantagens da frota? Que talvez no dia a dia a gente sempre é questionado pelo cliente, pelo parceiro, por cima, qual a vantagem de eu tirar meu veículo que está no individual e trazer uma frota? Dependendo, lógico, do tamanho da frota, você vai ter um gerenciamento dos veículos em uma única companhia, unificação de vigência e pagamentos, você não vai ter vários vencimentos ocorrendo ao mesmo tempo, em meses diferentes e pagamentos que você vai ter que se preocupar. Você consegue unificar e trabalhar de uma forma mais precisa. Cobertura de serviços diferenciados e personalizado para cada frota. Você pode ter uma frota de veículos pesados e uma frota de veículos leves, onde você pode desenhar coberturas e limites de acordo com o segmento e a utilização dos mesmos. Uma pergunta sempre acontece assim, mas o frota não tem perfil. Assim, na verdade, existe um perfil customizado para a pessoa jurídica. Assim, você não vai ter aquele detalhamento se vai por idade e sexo, mas você vai ter que informar quem vai estar dirigindo isso, quem vai estar dirigindo aquele veículo. É um gerente, é um consultor, é um diretor, justamente porque cada linha e cada segmento você vai ter um resultado de estatísticas melhores. Por final, a própria redução do prêmio. Rogério, uma dúvida aqui já inicial. Quando o Salva estava falando da outra vez de perfil, tive até que mudar o meu perfil contra o carro da minha mãe e tudo mais. Você falou de perfil aí que é importante saber quem está dirigindo. Se tiver um sinistro na mão de uma pessoa que não está designada para isso, não é o gerente estava dirigindo, era o ajudante, sei lá, tem cobertura? Tem, assim, o que acontece muito no frota, algum exemplo, você vai ter lá até eu vou passar o próximo slide, Brito, que a gente já mata os dois e fica um pouco mais claro, tá? Assim, uma questão também que sempre fala, todo mundo que fala sobre frota pensa sempre na frota é veículos composto por veículos pesados, já imagina aquela frota de caminhão, rebocador. Gente, assim, o maior volume de frota que a gente tem hoje são veículos leves, são passeios, são picapes, são motos, justamente porque você tem você precisa dessa demanda. Uma empresa ela tem que ter por exemplo, o representante de vendas dela, geralmente ele tem um veículo próprio dele, ou ele tem um veículo que a empresa cede para ele fazer essa representação da empresa. Né? Frotas mistas, vou pegar o exemplo da Coca-Cola que já pega isso que você falou, Brito. A Coca-Cola, vamos pensar peguei a Coca-Cola como exemplo, que ela tem vários segmentos, vários ramos dentro do próprio segmento. Por exemplo, ela tem uma frota de caminhões e rebocadores, que é utilizado para entrega pequena, média e grande. Geralmente os rebocadores fazem as maiores pernadas, tipo assim, sai de um estado e vai para o outro justamente para fazer essa locomoção, porque ganha em questão de escala. As picapes leves vão fazer as entregas, principalmente aquelas regiões. Antigamente isso daqui é até engraçado, né? Hoje, geralmente, eu vou falar por São Paulo, né? A região da periferia, por questão de volume de roubo que tinha em questão de caminhões de bebidas, hoje as entregas são feitas tudo por picape leve, né? Fiorino, Saveiro, justamente até para quê? Para evitar se perder, perde menos do que perder um caminhão que vai estar lá com uma quantidade muito grande da mercadoria, né? Motocicleta, geralmente a motocicleta para esse segmento é o verdadeiro, antigamente falava muito isso, é o tirador de pedido, é o cara que vai passando em bar, mercado, vendinha, pergunta aí, vai precisar, não vai precisar. Hoje isso, todo mundo, em função da própria tecnologia, isso está mudando muito. Hoje o cara vai pôr um aplicativo, outro dia mesmo eu estava na padaria, entrou o cara da Philips Móveis, ele entrou e eu perguntou o que precisava, ele num tablet lá, selecionou o que ele precisava, tá bom, daqui 3 dias chega a sua encomenda.
assim, mas ainda existe a necessidade presencial. Lógico que isso, ainda mais no cenário atual, está sempre sendo questionado, né? Mas ainda nesse momento ainda existe. E a questão do passeio, que é a utilização para gerência e diretoria. Então aqui, na verdade, aqui a gente tem que eu quis trazer essa introdução. O primeiro o que é frota? Então frota, gente, são tudo que tem CNPJ, é uma empresa, é possível, é factível criar uma frota. Bom, segundo, a questão da quantidade de itens. A partir de 2 itens, a gente fez uma parceria muito boa com a Sura, onde a partir de 2 itens a gente consegue apresentar uma cotação. Tá? A gente já tem até um produto exclusivo com a Zurich e com a Sura, que é dos escritórios de agentes autônomos, onde nós conseguimos constituir frotas para eles. Por que para eles? Primeiro, boa parte dos agentes autônomos são sócios. E lá a gente conseguiu abranger ainda o cônjuge, que aqui eu não coloquei nada em função que esse é o cenário normal do frota. Mas nós conseguimos criar um produto exclusivo para o agente autônomo, onde a gente pode colocar o próprio agente autônomo, que esteja no contrato social, e também seu cônjuge. Tá? Então, e você consegue estar constituindo. Nessa constituição, você vai ter a questão das vigências, porque, um exemplo, você vai ter lá 10 sócios, e esses 10 sócios seria muito sorte para nós se os 10 veículos vencessem no mesmo dia, no mesmo mês. Tá? Então, o que nós conseguimos com a Sura? Nós conseguimos uma parceria onde a gente vai cotar essa massa inteira de 10 veículos e vai entrar conforme o final de vigência. Então, venceu o primeiro item, a gente vai criar uma pólice com um único item. O segundo item vence no mês 7. Vai chegar no mês 7, nós vamos cotar e ele vai entrar pro rata dentro dessa pólice. Num ciclo de 12 meses, o que vai acontecer? Nós vamos ter os 10 veículos que originalmente nós teríamos. Só que ao invés de você emitir os 10 veículos de uma única vez, você vai emitir 10 veículos tudo apartado. Tá? Então isso aqui foi um produto que é exclusivo nosso, no mercado não tem isso, então assim, acho que a gente tem que dar uma atenção maior para ele, que assim, quantos escritórios parceiros que a gente tem, hoje nós temos mais de 200 escritórios com contrato assinados, então assim, e você vê a quantidade que tem ainda é muito fraco, tá? Aqui a gente pode fazer uma coisa diferenciada para atingir como o GNO, como foi feito a questão do outro produto também GNO. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre coberturas, limites de serviço. Cobertura, assim, a grande maioria das coberturas, nós vamos estar falando igualzinho da questão do varejo. Você vai ter a cobertura casco compreensiva, vai ser a responsável civil, veículos, danos materiais, danos corporais, os danos morais. A grande diferença aqui são os limites. Tá? Os limites, um exemplo no SCF, a gente consegue chegar até 2 milhões de garantia com danos materiais, por danos corporais. Isso no individual acaba, assim, é difícil uma pessoa no varejo fazer um seguro de 1 milhão. Existe? Existe. Mas é muito difícil. E essa cobertura, na verdade, assim, para o frota, é o principal apelo, porque assim, ele está defendendo a empresa. Assim, se ele causar algum dano, ele não sabe a dimensão daquele dano. Então, por isso que a gente sempre, quando temos a oportunidade de trabalhar uma consultoria ao cliente, a gente sempre pede para ele, principalmente se for veículos pesados, ter uma cobertura de 1 milhão, 1 milhão e meio, porque qualquer dano que cause, ele vai estar protegido com isso. E a parte de serviços são as mesmas. Aqui tem uma questão da assistência 24 horas, é interessante, porque assim, aqui o principal, a gente fala assim, pô, mas 24 horas, todo mundo hoje a moda é não, ilimitado, virou marketing, não quero ilimitado. Às vezes o cara só mora no Rio de Janeiro, o cara só utiliza o carro na Praça do Rio, só utiliza a praça em São Paulo, capital, e está pagando uma sobretaxa numa assistência 24 horas de limitado, totalmente desnecessário. Tá? Assim, é lógico, pensando aqui, eu estou fazendo uma visão cliente, tá? Visão consultoria para o cliente, para o melhor negócio para ele. Se a gente for falar melhor negócio para nós, é um pouco diferente. Mas a visão cliente, o que a gente tem que entender? Onde a frota dele circula? A frota dele, ele tem alguma... Voltando ao exemplo da Coca-Cola, se nós pegarmos lá os veículos pesados, você colocaria uma distância maior, de 500, 800 quilômetros. Geralmente, as motocicletas são os pontos de venda e vai circular na região metropolitana. Então, essa região metropolitana ele não precisa mais de 200 quilômetros, porque 150, 100 quilômetros talvez já atenda ele. Então, com isso, ele vai ter o que ele vai ganhar? O que ele ganha? Redução de custo. Ele vai ver o trabalho do consultor é justamente mostrar, desenhar com ele uma cobertura, limites e serviços que atende à necessidade dele. Tá?
Outro ponto importante, que é esse, assim, pelo menos acho que é uma única diferença de coberturas que existe entre o varejo e o frota é a famosa garantia única. Todo mundo fala assim, garantia única, o que é isso? É uma garantia para a pólice toda? Não, gente. A garantia é um limite que é estipulado para as coberturas de RCF, DM, danos materiais e corporais, por veículo, tá? Então, no próximo slide, até para exemplificar mais fácil, a gente tem aqui um exemplo de uma contratação de RCF com DM de 500 mil e DC também de 500 mil. E no exemplo 2, você tem lá uma garantia única de DM e DC de 500 mil. Qual a grande diferença dessa? Aqui, na verdade, você está tendo 500 mil por cobertura, no exemplo 1, onde você tem 500 mil para danos materiais e 500 mil para danos corporais. E quando você vai para a garantia única, você tem 500 mil para ambas as coberturas. E se esgota com quem você pode utilizar, tanto para os danos materiais, tanto para os danos corporais. Isso, assim, uma prática média de mercados que reduz em torno de 15% a 20% o prêmio desta cobertura. Por quê? Porque você tem um limite menor. Por mais que exista uma concentração desse risco, só que você consegue dar um limite de $500 mil para o cliente também, por veículo, e ao mesmo tempo, só que você está mostrando para ele uma oportunidade de ele reduzir o custo dele. Então, assim, tudo lógico. Tudo tem que entender a atividade, tem que entender o segmento dele, a necessidade dele. Para quê? Para entender se é melhor ele ter o exemplo 1 ou ter o exemplo 2. Tá? Rogério, uma dúvida que eu acho que uma galera deve ter também. Essas coberturas, elas são por evento ou por vigência? As coberturas sempre são por vigência, né, Périco? Assim, a grande diferença aqui, por exemplo, o que acontece muito em frota, tá? Dá um sinistro e você utilizou os seus 500 mil lá que você tinha no item 2, que é o cruise. Coincidência, é um cruise. Porra, vamos lá. Eu tenho um amigo que tem um carro igual, ele tem umas dúvidas aí. 500 mil é só a porta ali que ele abriu uma vez, né? Tudo bem. Se você pegar o exemplo, o que vai acontecer? Se ele zerar aquele limite, automaticamente você pode fazer uma reintegração dessa cobertura. Tá? Então, assim, principalmente as companhias de ponta, o que elas fazem? Tem um sistema onde ela vai avisando, você já usou 200, já usou 300, já usou 400, para quê? Para chegar na frente, até uma forma dela ganhar dinheiro, óbvio, ninguém faz isso de graça, mas ela faz o quê? Ela faz uma reintegração dessa cobertura. Então, eu quero reintegrar a cobertura do item tal, e você emite o endosso e cobra essa diferença de prêmio novamente. Entendi. Legal. A cláusulas especiais. Isso daqui, gente, eu quis trazer para você duas cláusulas que é muito comum no segmento de frota. Tá? Não são todas as companhias que operam com esse segmento, com essa cláusula, em função de sistema, porque você tem que ter um sistema que você consiga emitir e calcular corretamente os endossos, calcular esse disparo de gatilho. E o que seria isso, né? O gatilho, na verdade, é uma forma onde você parcela o seu prêmio. Tá? No caso aqui foi parcelado em 3 parcelas, vou falar uma forma mais prática aqui. 3 parcelas e você define. Geralmente, o que acontece? Você vai pegar lá 50% do prêmio de casco, então todas as coberturas ligadas a casco, carroceria, equipamento, blindagem, você vai pegar, soma quanto deu de prêmio e divide pega 50% disso, divide por 2, beleza. E soma 100% das demais coberturas, o RCF, assistência de 4 horas, impostos devidos, beleza. Esse vai ser seu prêmio de depósito, tá? Você vai lá, emite isso aí em 5, 6 parcelas normal do seguro. E o que você faz aqui? A questão aqui é legal que, assim, se é uma empresa que possui um gerenciamento de risco, se é uma empresa onde ela ela tem uma ação efetiva com os motoristas, o que acontece? Ela brinca com isso para quê? Para reduzir, assim, para não pagar mais 25% do prêmio, para não disparar o outro percentual do gatilho. Porque geralmente é o que você fecha. Aí você vai trabalhando a pólice. Em 3 meses, praticamente, primeiro ciclo, você vê lá para que essa sinistralidade ultrapassou 50%. Se ultrapassa 50%, a companhia vai lá, faz uma conta, verifica se entrou em endossos, tudo bonitinho naquele período, soma tudo isso e fala assim, bom, eu vou cobrar aqui mais 25% do seu prêmio de casco lá da entrada, para quê? Para a gente, aí vai ficar com 75%, porque a sua sinistralidade ultrapassou o limite que foi acordado. Beleza. Isso vai. Se o cara consegue controlar, tem casos que o cliente que ele faz tem um gerenciamento de risco tão bom que ele chega no final e fala assim, aí deu um sinistro em um carro. Ele fala assim, cara,
Se eu abrir o sinistro desse caso, eu vou ter que pagar mais 25% do prêmio, que equivale a 100 mil reais. O conserto do carro fica em 10 mil. Cara, eu faço gerenciamento de risco aqui, eu vou pagar os 10 mil e vou ficar não vou pagar esse valor inteiro no gatilho. Então, assim, é uma jogada. Existem clientes nossos que possuem essa cláusula, só que essa é uma cláusula que assim, você tem que dar para aquele cliente que você tem relacionamento, que você confia. Porque, assim, ela é muito... Assim, você tem que confiar muito na pessoa que vai pagar essa diferença no final. Por mais que seja um acordo assinado entre as três partes, segurados, corretor e seguradora, tivemos vários casos no passado de clientes que chegam no final da apólice e falam assim, não vou pagar, já venceu a apólice. Então, assim, por isso que a gente tem que trabalhar com os clientes, os nossos clientes, que nossos clientes... Uma dúvida, além dessa questão de ter confiança entre o cliente e o corretor, enfim, para ele honrar com essa parcela, tem algum perfil específico de empresas, a quantidade de carros, perfil de carro que a gente geralmente indica? Na média, assim, isso vai de companhia para companhia, Brito, boa pergunta. Você tem, geralmente a gente trabalhava isso quando você tinha um prêmio depósito na casa de 100 mil reais. Por exemplo, você tem uma aposta de 400 mil reais e você você teria que ter uns 200 veículos, mais ou menos. Assim, tudo depende da composição da frota. Mas isso aqui era assim, um exemplo de frotas que a gente apresentava isso. A Unidas teve gatilho, então estamos falando de uma apólice aí com mais de 15 mil itens. Nós tivemos a BRF com 5 mil itens. Tem porte de 100 itens que a gente tem gatilho. Assim, depende muito. A Precel, que é um segurado nosso, assim, ela possui essa cláusula de gatilho, ela sempre teve essa cláusula de gatilho. Essa cláusula de gatilho, na verdade, assim, ela ajuda aquele segurado que ele é bom no sentido de resultado e gestão, para ele é o melhor negócio, porque é uma forma dele conseguir reduzir o custo dele do seguro, que às vezes tinha caso, Fernandinho, que a frota ia ficar, 1 milhão, mas quando você aplicava o gatilho, ficava um prêmio de depósito de 600 mil. O cara falou, 400 mil de diferença, cara, eu vou fazer o depósito. Só que, por isso que eu falo que a venda é muito importante, porque, assim, às vezes eu já tive N situações onde foi vendido de uma forma, você vai economizar 400 mil, você não está economizando 400 mil nesse momento. Você está criando uma poupança de 400 mil, que você pode investir esse dinheiro, e daqui 12 meses, no final do ciclo, onde constatar que você não teve um eventual sinistro, beleza, você ganhou os 400 mil. Agora, isso aí você vai saber só lá no final. E tinha casos que era vendido de uma forma assim, você teve o benefício, e quando chegava para cobrar o cliente falava assim, não, mas me venderam que eu teria esse benefício. Ouviu, então, Pérez? Assim, como é que funciona? Pô, você acertou. Já vou passar pro meu amigo a informação, já vou passar. O negócio é botar um garantia junto aí, pô. Também, assim, o grande lance... Agora, uma coisa também que você falou uma vez para mim, que o gatilho só para frotas que asseguram casco, né? Sim, assim, o comum, o que é o comum no mercado? Geralmente você segura o casco porque eles fazem o casco. Por que o casco, minha saca? Porque o casco, na verdade, você tem uma vida longa aí de 1 ano. O RCF, você tem mais de 5 anos. Então, assim, como é que você vai chegar, fazer um gatilho na cobertura de RCF, aí você perdeu o cliente, tá? A gente perdeu o cliente, depois de 3 anos você fala, lembra aquela pólice que eu vendi para você aqui da Termarco? Lembra? Então, pô, deu um sinistro aí, eu tô pagando agora, eu vou ter que cobrar a diferença. O cara fala assim, cara, mas a pólice já venceu, eu não devo mais nada, assim. Então, assim, é muito complicado, por isso que a gente tem que saber o cliente que tem que ser ofertado e essa transparência, só que o mundo é redondo, né, cara? Assim, então, as coisas se movimentam muito fácil, né? Essa peculiaridade que você me falou, eu não conhecia, não. Quer dizer que o RCF de uma pólice de frota, ele tem uma retroatividade, né? Não é retroatividade. O seguro ele tem uma extensão muito maior do que a de 1 ano. Então, você vai ter que ser avisado. Só que antigamente, isso aí chegava até ser 20 anos, tá? Aí depois, com as novas legislações, se não me engano, isso já está em 5 anos. Então, assim, você tem uma cauda longa. Por isso que todo mundo fala o RCF, a famosa cauda longa. Por quê? Porque não acaba no primeiro ano. Então, por exemplo, a gente pode ter frota aí. Isso é muito complexo com frotas de veículos pesados. Por quê? Porque demora muito para tramitar a ação judicial. Assim, a gente conhece como funciona o sistema, então você faz um caminhão da Coca-Cola, atropela alguém, o cara vai recorrendo, vai dar sentença daqui 5, 6 anos. E aí vai voltar. Quem era a seguradora? Você vai bancar com isso. Não dá para trazer isso como uma realidade, mas assim, quando eu estive na Generali, assim, o que nós tínhamos de sinistro antigos,
que eram de contas que só que foi tudo a questão de sinistros que eram devidos, só que foram recorrendo, que assim, tinha casos lá de 5, 10, dependendo da safra, tinha casos que assim, cara, vou ter que fechar a seguradora porque não dá para pagar tudo isso. Mas isso paga juros também, Rogério? Tudo. Mas aí os juros é a responsabilidade da seguradora, porque, pô, quem vai recorrer é o cliente, não a seguradora, né? Tudo, porque na verdade Mas ela contabiliza a indenização lá na hora, né? Ou ela paga os juros também depois de 5, 6 anos? Você paga tudo, Périco. Assim, você consegue jogar isso. Você vai jogar isso numa conta diferente do para não a gente faz, o mercado faz muito. Você joga numa conta diferente desse do financeiro, justamente para não impactar o resultado da sinistralidade. Mas depois isso volta tudo na conta do resultado. Quando você vai ver o combiner final, isso vai ser contado. Sim, entendi. Rogério. E também isso depende muito da entrada da data do sinistro, né? Por exemplo, correu, tem que avisar de imediato que tem um possível sinistro, né? Vai para julgamento lá. Sempre assim. É isso que eu ia falar. Oi. A questão sempre é o prazo. Você tem um prazo lá de 1 ano para você para não prescrever o sinistro. Ponto. Não, mas que eu digo assim, a data da comunicação do sinistro é que vai contar. Então é sempre bom passar para o cliente, né? Deixa o Salva falar. Procedimentos. Fala, salva minha saca aí. É isso que eu ia te falar, cara. Eu tô com um exemplo disso. A gente tem a Transcouto. Foi o primeiro sinistro da empresa. Simplesmente o cara atropelou. Isso aí está sendo discutido porque o motorista, o motociclista, na verdade, estava no acostamento. E veio uma carreta, cara, e simplesmente, naquele vácuo ali, o cara caiu. Perdeu o controle, caiu e faleceu. Entendeu? Então, assim, quando eu soube disso, primeira coisa, abrir o sinistro. Vamos abrir, porque lá na frente vai dar um problema. Exatamente. Por enquanto, ainda não temos nada acionado. Mas lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, se a família vier a reclamar, esse sinistro tem que estar aberto. Não adianta depois, eu vou abrir, perder o prazo, né? Dependendo do ano, perde o prazo. Então, primeira coisa, me dá o que aconteceu, o boletim de ocorrência, abrir o sinistro. Está lá. O sinistro está aberto, está parado, vamos aguardar. Se der entrada, a gente está lá, vai usar o dano materiais corporais. E até complementando, Salvatore, assim, isso é uma ação que acho que assim, isso é feito pela seguradora, uma coisa que a gente pode, de repente, começar a trabalhar também. Quando você tem um dano material, você fazer investigação se há um dano corporal também. Porque, às vezes, sempre é avisado o dano material, só que aí, lógico, por algum motivo, é esquecido a questão do aviso do dano corporal. E aí, com isso no futuro, pode virar uma ação judicial contra nós, seguradora. Sim, então, sim. Eu tô com outro exemplo disso, que é aquele do Périco, né? Não cita nome, não. É do seu amigo, Périco? Do escritório Sempre o Périco. Eu tenho um amigo, não era aquele caso meu, é do amigo meu, Salva. Ô, Périco, fala com ele que é proporcional a quem vende mais, Périco. Porra, pior que nem isso, velho. Queria te ajudar, Périco. Porra, velho. Cliente com problema é meu, velho. Vamos levar por esse lado. O cliente fácil tá na E, não tá na margem. Cliente difícil tá com o Périco, velho. Vai, beleza. Toca aí, Rogério. Vamos lá. Bom, e tem a última cláusula aqui que é muito utilizada, que é a parte do blanket. Esse blanket, isso aí na verdade, foi trazido para o automóvel, isso aqui foi originado dentro do property, na verdade, antigamente. E o que é isso? Na verdade, é você facilitar o operacional da frota. Porque, assim, uma frota com muita movimentação, você tem lá 2, 3 endossos por semana ou por mês, o que é feito? Você fazer um acordo onde o segurado ele vai avisar o corretor da entrada daquele veículo, nós vamos armazenar esses dados e a gente vai ajustar conforme o acordo. Mensal, trimestral, semestral, anual, a gente manda para a seguradora para fazer essa inclusão. E isso é normal no segmento de frota, voltando um pouco também para a categoria leve. Então, assim, aí cada companhia, exemplo, a Bradesco, ela não opera com blanket nem gatilho em função que ela não tem sistema. Então, eles falam assim, cara, eu não quero frota desse segmento, com essas cláusulas, porque eu não tenho sistema para poder operacionalizar. Outras companhias já trabalham. Então, o que acontece? O que seria isso? A gente faz, ao invés de você emitir lá 3, 4 endossos, 3, 4 faturas no mês, o cara vai ter que pagar uma no dia 10, uma no dia 12, uma no dia 20, você emite um único movimento no final do mês, gera um único boleto,
com as parcelas normais, que é ter 3, 4 parcelas, e você faz todo esse trâmite para o cliente. É bom para o cliente, melhora o fluxo de caixa dele, é bom para a gente. Para a gente, na verdade, o operacional continua existindo, mas a gente não vai ter que, manda um endosso, manda dois, vai mandar um único movimento para ele. E tem uma vantagem aqui, que é assim, que isso está escrito no acordo, né? Qual seria a única exceção? Em caso de sinistro. Por exemplo, se o sinistro ocorre um sinistro, um veículo que não estava na pólice, mas está no mês que foi a entrada do veículo, a gente tem que emitir esse caso imediatamente para poder amparar o sinistro, para o sinistro não ficar desamparado. Tá? Porque senão você vai ter... A SUSEP não permite você emitir no dia 30 uma vigência do dia 15, sendo que o sinistro foi dia 15. Então, que agora você emitir no mesmo dia, como você tem esse acordo operacional, isso aqui também, assim, não é ele fala como cláusula, mas na verdade é um acordo operacional. Isso aqui não existe aprovação em SUSEP de nenhuma seguradora. Porque, na verdade, o que a gente facilita isso daqui é justamente para ter uma dinâmica melhor dentro da empresa, tanto para a seguradora quanto para o cliente. Tá? E também é utilizado para frotas acima de 100 itens, onde há uma movimentação. Adianta vender blanket uma pólice de 10 itens? Não. Assim, ele vai ter um endosso a cada 3, 4 meses, então é a movimentação normal. Agora, para aquelas frotas acima de 100 veículos, onde existe uma troca de escalonada de veículos conforme a quilometragem, é muito interessante e o cliente acaba também, é melhor para o cliente, que tem casos que a gente fazia lá, era trimestral e semestral. Então, imagine você acumular 6 meses de entrada e saída de veículo, aí você chegava num determinado período, fazia esse encontro de contas de quem entrou, que saiu, gerava um boleto ou uma restituição para ele. Olha, está aqui a sua restituição em função da movimentação, ou está aqui sua cobrança em função da movimentação. E claro, como foi falado, a questão da exceção em caso de sinistro, porque a gente precisa estar o sinistro amparado. Rogério, nesse caso aí, que você acabou de falar do blanket, na pré-sal, não seria o caso que da gente utilizar esse acordo? Porque eu lembro que a movimentação deles é muito grande, né, de entrada e saída de carro. Então, só que isso é menos de 100 itens, né, na frota. Então, é por isso que não, assim, é possível. A questão só, porque assim, quando você faz um acordo blanket, o que acontece? Eu vou chegar lá e eu vou emitir o endosso no final do mês e não vou ficar, tá bom, o preço. Eu não posso chegar, porque assim, hoje o que acontece na pré-sal? A pré-sal que a gente vai falar no final aqui um pouquinho das curiosidades aqui. Tem repique no endosso. Então a gente manda o prêmio. Ficou caro, não quero pagar. Aí você vai ver o prêmio. Quanto ficou? R$50. Porque eles querem trabalhar sempre como sem movimentar. Agora, se a gente tivesse um acordo onde fala assim, cara, a condição era a condição da pólice. O frota, para algumas companhias, gente, assim, eles vão fechar a condição comercial no momento zero. Foi emitiu a pólice. Todos os endossos que entrarem, ele vai respeitar aquela condição comercial. O que oscila preço? O valor do veículo e as coberturas que se teve alteração ou não. Exemplo, você tinha só veículo sem blindagem, você contrata um veículo com blindagem. Automaticamente, aquela cobertura ela vai ter o desconto comercial, a condição comercial prevalece, só que ela tem um prêmio muito maior a ser incorporado. Então, só que aí você tem uma questão que muitos dos clientes, normal isso, não é que... Se fosse uma particularidade nossa, ficaria até feliz, mas é normal, pede repique. Não, tá caro. Aí você reduz R$100, R$2, o cara, não, tá bom, pode pagar. Esse é o grande X da pré-sal, tá? Verdade, agora uma parte boa. Isso aqui, bom, aqui eu vou deixar até o Périco apresentar agora. Ele sabe, ele é o que melhor preenche o questionário na Globus. Até sumiu, né? Bom, gente, vamos lá. Isso aqui é interessante, assim, como todos os ramos de seguro. É completo assim, meu questionário, Rogerão. Sempre completo em branco, completo vazio. Tem um padrão, pelo menos. É o padrão em branco. Segue o padrão. Aqui a gente quis trazer para vocês a importância e dividimos em duas partes aqui para tentar, para vocês entenderem um pouco o nosso dia a dia e o dia a dia do quem está do outro lado da seguradora, né? Então, o essencial seria quais são as informações vitais para você tirar uma cotação de qualquer seguradora. Você precisa da razão social, o CNPJ da empresa, que nós estamos falando de frota, então todos têm 100% tem que ter possuído seu CNPJ, qual é a vigência do seguro, o CEP da matriz, o tipo de seguro, se nós estamos falando de uma renovação, se nós estamos falando de uma prospecção, se é uma prospecção Globus, se é um seguro novo, de repente é uma frota que está sendo criada, a propriedade dos veículos, justamente para identificar aqui se sempre os veículos são da propriedade da empresa, se são de sócios, se são de cônjuges, se são
de funcionários. A utilização dos mesmos, qual é a utilização? É comercial, é particular, é misto? O que eles fazem com isso? E uma coisa importante que às vezes não vem é a relação de itens. Porque, às vezes o cara manda todas as informações e não vem a relação de itens. Então, tipo assim, bom, ele quer cotar a frota, tem vontade, pelo menos. Mas é detalhe isso, né? Detalhe. Detalhe. Não, dá pra dá para colocar a cruz. A gente faz 10 cruzes lá, fazer cruz, na verdade, não vai ser nem cruz. E as coberturas de serviço para que melhor atenda as necessidades deles. Essas informações aqui, gente, que a gente está falando de essencial, são as essenciais no seguinte, pensando numa frota de passeio, pensando naquela frota que todo mercado quer. Por quê? Se você entra com uma frota já com caminhão, uma frota mista, as seguradoras, boa parte já tem as suas restrições naturais, então elas pedem outras informações. O que seriam essas outras informações? O gerenciamento de risco, esse enquadro de gerenciamento de risco. Existe uma manutenção preventiva dos veículos? Quando eu contrato um motorista para dirigir aquele caminhão, como é feita essa contratação? Ele faz testes psicológicos? Quais são os testes realizados? Existe punição ou premiação em caso de bom motorista e mau motorista? Os veículos possuem logo? Possui ISO? Por que ISO, né? Assim, porque assim, às vezes aquelas empresas que possuem ISO, aquelas empresas que estão voltadas à qualidade de vida, elas têm uma outra metodologia para a melhora do risco. Então, ela está como é que fala? Ela está ajudando a redução de sinistro, redução de mortes. Algumas empresas você vai visitar, tem lá, estamos 15 dias sem acidente, estamos 100 dias sem acidente, então você consegue ter uma identificação melhor. Tá? E a participação na franquia. Existem empresas onde, quando um funcionário que vai ter direito a carro da empresa, ele assina um acordo que ele está recebendo aquele bem, que ele pertence à empresa, que ele vai estar se locomovendo em função da carteira dele. Só que ele, se tiver algum evento e ele for culpado, às vezes você pode bater o carro e não for culpado. Exemplo do nosso amigo aí, que não vou falar o nome, que abriu a porta no meio da rua. Assim, existem situações onde você é culpado ou não culpado. Sendo culpado, você vai ser obrigado a participar da franquia. Então, o que acontece para esse tipo de frota que existe, que possui esse gerenciamento de risco e esses critérios dentro da empresa? Quem está dirigindo vai se preocupar mais. Assim, se eu bater o carro, quem vai pagar sou eu. Peraí, então. Não. Agora, se eu trabalho numa empresa onde eu bato o carro, quanto mais eu bato o carro, eu até troco de carro, dei uma PT no carro, ganhei um carro novo e não tenho nenhum ônus, peraí. Então, alguma coisa acaba sendo melhorando ou piorando o risco e principalmente a aceitação ou não da seguradora. Tá? Aqui, o importante que eu coloquei assim, o asterisco, vai variar muito da atividade e segmento. Tá? Assim, gente, tem uma frota de passeio, 5 veículos, cara, não adianta você mandar se possui gerenciamento de risco, não, isso não vai ser importante nesse momento, porque você vai ter isso para empresas maiores, acima de 15 veículos, 20 veículos, que vai ter uma preocupação com esse GR. Tá? E ainda nesse tema, qual a importância, né? Tá falando assim, pensando, montando isso aqui, falei assim, cara, qual a importância do QAR? Gente, é a aceitação do risco. Assim, hoje, algumas seguradoras elas vão olhar o questionário. O questionário está em branco, nem tem lá assim, você chega para cliente e fala assim, essa conta é minha nos últimos 5 anos. Aí tem a informação, favor informar o prêmio dos últimos 3 anos, a sinistralidade dos últimos 3 anos. Aí o cara deixa em branco. E a seguradora olha e vê, fala assim, cara, esse cara não quer trazer seguro para mim. Porque ele é dono da conta e não traz a informação. Então, se ele não tem informação, é que ele não quer trazer essa conta para mim, só está fechando o mercado. E aí a gente cria uma oportunidade para o nosso concorrente buscar a frota que é nossa. E vice-versa. Quando a gente está prospectando uma conta, se o cliente não quer passar a informação, gente, assim, aí precisa ver o relacionamento. Assim, o quanto está sendo temos de oportunidade para melhorar esse relacionamento. Tá? E no final, desde que seja aceito, a precificação do risco, ou seja, a melhora do prêmio, gente. Assim. Quando você tem informações que existe punição, existe participação de franquia, tem algumas companhias, principalmente para carro de passeio, até carro pesado também, eu já tive a oportunidade de conhecer, que depois de 3 anos, quando vai ter a troca do veículo, o funcionário tem direito à compra daquele veículo com uma redução no custo. Então, assim, gente, o cara que tem a opção de comprar um caminhão com 30%, 40% de desconto, o cara vai dirigir aquele carro como se fosse, nem dele, se fosse
melhor carro que ele já teve, porque ele vai poder comprar esse carro depois e ficar para ele. Vai poder passar para a esposa, vai poder fazer um dinheiro. Pô, eu compro com 30% a menos, vendo, não falou, 10% abaixo da FIP, ganho 20 aqui sem fazer esforço. Então, assim, ele tem a vantagem do quê? De não bater o veículo, tá? Informações adicionais. Isso no nosso questionário, não sei se alguém já percebeu, mas no campo inferior lá tem informações adicionais, principalmente para os comerciais. O que significa isso, né? Assim, o importante ali é você ali mostrar o seu relacionamento que você tem com o cliente. Assim, eu estou prospectando esse cliente. Ele tem outros ramos que eu estou prospectando. Eu estou prospectando frota, transporte ou saúde. Cara, isso é vital. Aí você fala assim, pô, mas que área técnica de frota tem a ver com o negócio de saúde? É importante para a gente entender o relacionamento que está tendo da corretora, porque a gente não vai conseguir falar todos os casos. Mas é importante saber o relacionamento que está tendo da corretora com esse cliente, para até quando a gente for vender isso para a seguradora, fala assim, cara, eu estou brigando pela saúde, me ajuda na frota. Assim, lógico, é difícil você ter hoje uma sinergia boa numa mesma seguradora, pensando em saúde, Sul-América e com agora que passou para áreas também, mas vou pegar a Bradesco então. Pegar a Bradesco, tem saúde e tem a frota lá dentro. Cara, é difícil você conseguir fechar o combo. Só que você ganha força para comercial lá dentro. Fala assim, cara, eu fechei o saúde enorme dessa empresa, me ajuda nessa porra dessa frota. Então, aí é uma moeda de troca. Só que isso a gente precisa do quê? Entender esse relacionamento. A gente não quer, como é que fala? Pegar lugar, mudar. Não, a gente não quer ficar no nosso lugar. Só que o nosso lugar, ele precisa entender esse relacionamento como é feito, se existe ou não existe. Se não tem relacionamento, às vezes é até legal colocar, cara, é uma prospecção, não conheço o cara, estou indo brigar pelo risco. Boa. Pelo menos você vê a vontade e você sabe que não teve. Uma coisa, quando você escreve alguma coisa, você sabe que se tem ou não tem. Agora, quando você não escreve, você fala assim, o cara não tentou. A visão das áreas técnicas, isso você vai passar para... Vou até usar as nossas áreas técnicas da corretora e as áreas técnicas de seguradora, elas vão chegar e falar assim, cara, se vem em branco, é que o cara não conhece o cara. Não tem contato, não tem relacionamento. Então, aí são alguns pontos. O cliente satisfeito com a seguradora e corretora atual. Quantos casos a gente não vai visitar, o cara fala, não, pô, tô cansado do cara, o cara não vem aqui. Tem um caso que a gente foi até num transporte, mudando um pouco o foco aqui, mas foi interessante, que o cliente ligou pro Périco e falou assim, não, cara, não aguento mais esse corretor, essa seguradora, ele manda informação, só que não fecha com a gente. Aí você fala assim, cara, o que tá querendo, né? Assim, o cara manda informação, aí não abre informação direito, então assim, até a gente fala assim, mas será que ele tá... Quem tá... com menos ou mais informação que a gente não consegue identificar ainda. Então, assim, essa é a jogada, a gente tem que intensificar esse relacionamento. E o detalhamento do gerenciamento de risco, que foi falado inicialmente, é justamente entender. Às vezes, aqui, é conhecer a operação do cliente. Você vai numa transportadora, o cara fala, não, aqui os veículos entram por essa porta, aqui fecha o portão, aqui fica carregado. Aquele, o ajudante, ele sai do caminhão, fica olhando o caminhão manobrar. Ah, mas isso é normal? Não, tá aqui, ó. Quando o cara é contratado pelo RH, a função dele é ficar ajudando a assessorar o motorista na manobra. Quantos casos a gente não vai ver de acidente? O Salvatore pode falar melhor do que eu, que tá um caminhão fazendo basculamento, fazendo a manobra, aí dá o sinistro, aí fala assim, cadê o ajudante? Está dentro da boleia lá no celular. A função dele era o quê? Era estar lá fora ajudando o motorista a fazer a manobra correta. Cara, eu acho que essas dicas aí tu agora de pegar esse detalhe fazem toda a diferença na ponta comercial para o cara ter o calor da rua também, né? A área técnica fica muito cega. E aí é fácil o comercial bater na área técnica que não entrega, que não consegue ser competitivo, mas também tem que ter sensibilidade da área comercial, que a área técnica tem que enxergar alguma coisa. E para enxergar tem que ter sensibilidade da área comercial. Exato, Brito. Assim, tem um slide mais apropriado para isso, mas assim, a questão principal que você falou é assim, o que a gente quer é ter... Nós somos globos. Não existe uma área, um globus 1, globus 2. Senão a gente ia segmentar. Aqui globus 1, globus 2, globus 3. Não, é globos. Então, assim, por ser globos, a gente tem que ter algumas características diferenciadas, que é o quê? Cara, dividir informação. A informação não é minha, não é sua, é nossa. Eu tenho essa informação, consigo melhorar essa informação? Pô, às vezes a gente faz call com o cliente, quando o comercial apresenta, a gente dá oportunidade, a gente vai buscando, cavando esses túneis, assim, vamos falar assim, escavando mesmo para quê? Para tentar buscar essas informações que até no momento já assim, são bobas, só que na subscrição, lá dentro da seguradora, o cara precisa, aquele pode ser um negócio assim, eu vou aceitar. É assim, quantos casos, aí o Thiago pode até falar assim, que a gente tem um declínio nas frotas que ele manda para a gente, que ele capta, aí depois ele
volta lá com o cliente preenche tudo que é AR, vem todas as informações, eu tenho T4S, blindagem eletrônica, aí a seguradora aceita e a gente ganha. Aí você fala assim, cara, não podia ter isso no primeiro momento? Em algumas situações, sim, normais, e outras situações não, que a gente sabe, que assim, o cliente também chega em cima da hora, a gente por ser uma corretora no segmento de frota, é iniciante, posso dizer isso, então assim, a gente está muito trabalhando nas prospecções, então a gente chega naquele cliente que o cara já tentou o mercado, não conseguiu, a gente fica bom para o ano que vem a gente faz o dever de casa e consegue ter uma cotação para ele, mas no nosso segmento é bem difícil. E aqui eu queria trazer, eu brinquei um pouquinho aqui, a visão, para todo mundo ter a ideia, né, do que é o apetite de risco e visão seguradora, tá? A ideia não era para ler mesmo, tá? Não sei se o amarelo conseguia atingir a minha meta. Mas na seguradora, você tem o semáforo. Você tem verde, que é aquilo que todo mundo quer. Você tem o amarelo, que talvez esse amarelo aí possa ser que eu aceite. Você tem o vermelho, que ninguém quer, tá? Esse é o cenário que a gente vive no frota, como todos os outros segmentos devem ter, assim, o semáforo, cada um trabalha de uma forma, semáforo, níveis de risco, e aí tem a visão nossa, né, gente? A visão nossa é engraçado, mas... Eu só trabalho no vermelho. Aí, aqui você pode até fazer São Paulo, vermelho, você vai vendo aí, o amarelinho, Miyasaka, tá, o verde tá difícil, O verde, aí tem que fazer, quem traz verde? Jesse, Cris e Rodolfo. Não quer dizer nada, mas tudo bem, né? Faz certo. Entender a mensagem. Então, aqui que a gente tem... Oba! A gente dá sorte. E normalmente a gente pede para atropelar todo o processo, já quer o preço, então depois tu acaba fazendo as outras coisas erradas. Pô, você faz tudo que todo mundo queria, né? Assim, já traz a cotação do mercado, fala assim, só chegar que é nossa. Então aí é melhor que o QAR. Então aqui é legal, eu quis apresentar esse slide todo verde aqui para a gente, assim, aqui vai diferenciar a questão das informações. A gente quer trabalhar, não é que a gente quer, a gente não tá, assim, a gente não sai de casa, acorda cedo, sai para a rua ou fica em casa para buscar a empresa de telefonia. Às vezes essa bate nossa porta, fala assim, tem uma oportunidade aqui. Onde a gente ganha mais dinheiro? No vermelho, óbvio, porque assim, são riscos mais complexos, certo? São riscos onde assim, o mercado também tem a sua saturação. E aqui o que vale? É expertise, gente. Aqui é quem tem que tirar a lição, é a expertise das informações, melhoria de risco para esse cliente, justamente para ele poder virar amarelo. Assim, quando a gente trabalhava em seguradora, o nosso objetivo sempre é pegar o risco vermelho, virar amarelo, o amarelo virar verde e, vamos seguindo. Quando você vai fazer um orçamento, você olhava assim, bom, o que eu cotei ano passado? Isso aqui é amarelo. Cara, esse amarelo vai virar verde esse ano, senão não bota a meta. E vice-versa, o vermelho vira amarelo, eu vou ter que olhar mais a fundo. Então, o que a gente tem que fazer é justamente pegar esses casos onde a gente está trabalhando com o vermelho, o amarelo e o verde também, buscar informação. Buscar informação, às vezes, não é só preencher o QAR. Cara, é o relacionamento, é estar com o cliente para quê? Para ter a sensibilidade, de fato, do que ele precisa, e aí sim a gente vai buscar uma coisa que faz sentido para ele. Um pouco das companhias que operam com o mercado de frota. Praticamente são todas que operam no mercado individual, com exceção da Sura, no segmento que a Sura ainda tem um canal lá de veículos VIP que está sendo aberto. Assim, todas as companhias trabalham com frota. Umas melhores, outras piores. Umas têm esteiras específicas. A gente fala muito da Sura, porque a Sura ela criou uma esteira específica para frota. Então, ela consegue fazer algumas coisas que o mercado não consegue. Exemplo, blanket, exemplo, gatilho, exemplo, um diferencial de franquia com o mesmo valor para uma determinada categoria. Então, você consegue trabalhar um pouco diferente. E aqui também, nesse slide, a gente vê aqui o seguinte, cada companhia aceita considera a frota a partir de um determinado de itens. A Alfa, acima de 5 itens, a Ares, acima de 9 itens. Então, assim, às vezes, e vem essa pergunta da área comercial, por que a gente não apresentou a fulano de tal para essa frota? Não, porque essa frota só tinha 2 itens. Então, 2 itens a gente só tem, a gente fica limitado entre Sura, Bradesco. Ah, tá bom. Mas por que a gente não conseguiu na Mitsui? Não, porque a Mitsui não cota caminhão. E a Zurich? Não, a Zurich, cara, infelizmente, ela só tá para passeio. Então, assim, são coisas que, lógico,
a área técnica tem que estar mais perto da área comercial. Acho que isso é um papel da área técnica, tá deixando claro esses pormenores que às vezes no dia a dia a correria é tão corrido que a gente acaba esquecendo dessas. Da mesma forma que vocês esquecem o relacionamento, o QOR, a gente esquece de voltar com vocês com essas informações que acaba ajudando você também para vender para o cliente. Tá? Então, isso aí a gente tem que ajustar um pouquinho. Eu queria trazer umas curiosidades assim do nosso dia a dia, um pouco do mercado também e tal. E cada companhia possui seu apetite de risco, principalmente seu QAR. Então, assim, por que o QAR ele acaba sendo extenso? Porque, na verdade, se você colocar só 5 perguntas, você vai atender só 2 seguradoras. Se você coloca 10 perguntas, você vai atender mais 4. E você colocar as perguntas que nós temos, você vai atingir todas as seguradoras para poder apresentar uma cotação. Então, por isso que ele acaba sendo extenso. Tá? E por isso que a gente tem que também dividir, talvez por segmento, talvez do essencial, do importante, para ser mais assertivo. Não precisa com uma frota de 3, 4 veículos. Eu não quero que a R preenchido. O que a gente precisa é que esteja no nosso layout para ficar mais fácil o envio para a seguradora. E tem uma onda também das seguradoras para o segmento de frota de automatizar, virar kit. Cara, se virar kit, vou te falar que 50% hoje a gente manda e eles cotam para a gente. 50% a gente tem que pôr no kit. Isso vai criar um operacional maior para a gente. Tá? Então, isso a gente está até pensando já com oportunidade via sistema do que a gente consegue fazer em DLL, qualquer outra coisa, para poder melhorar essa questão de envio de informações. Como eu comentei, não há quantidade de leads padrão para iniciar uma frota para o mercado. Então, cada um define frota, eu quero 2, eu quero 4, eu quero 5, eu quero 6. Depende do seu volume operacional. Aí são informações nossas, tá, gente? Assim, 100% das cotações tem repique. Nós não conseguimos apresentar uma cotação e ficar no primeiro prêmio. Sempre tem repique. 80% dos casos tem recotação ou 2 opções de coberturas. O que significa isso? Eu cotei com um casco, aí o cliente fala agora assim, eu quero só ICF. Aí você vai lá, monta só ICF e manda. Só que isso tem um retrabalho interno nosso, interno da seguradora. E isso, lógico, quanto mais você vai pedindo, a seguradora também vai enchendo, por mais que ela precise de produção como nós, mas tem chega um limite e fala assim, cara, esse cara pede 3, 4 opções, não fecha nada. Acaba, nós só criamos operacional e não damos o lucro para ele. 50% dos nossos endossos tem repique. A gente estava falando do caso que o Ed comentou da Precel. É verdade, gente. Assim, Precel todo ano vem repique na hora. Tem hora que a gente até brinca, fala assim, cara, o que a gente faz? Assim, porque assim, está seguindo a linha, não existe ajuste. Estamos trabalhando corretamente, mas, infelizmente, é o processo. O mercado, hoje, ninguém compra você compra qualquer coisa e pedir desconto. Você pediu, antes você vai pagar à vista. Você fala, eu tenho desconto para pagar à vista? É a mesma coisa para o seguro. O prazo de retorno das cotações, gente, é engraçado, mas oscila de 24 horas a 15 dias. Tem casos que até passa um pouquinho mais. Eu coloquei os 15 dias aqui para ficar mais bonito. Mas tem casos que demoram. Por quê? É o seguinte, nós estamos entrando em frota, então o nosso relacionamento da equipe técnica com as seguradoras, cara, ele tem que ser muito forte. Para quê? Porque a gente vai estar brigando com os grandes corretores lá dentro. Nós estamos tirando espaço de Marsh, de EIO, JLT, falo JLT várias vezes que o Christian gosta. A gente está tirando espaço do JLT, quer dizer, cara, é divertido. Tiramos eles do mercado. Eles não existem mais. Agora tem que mirar a marcha, a gente vai mirar a marcha agora. É isso. Então, assim, são coisas que a gente está busca de relacionamento, busca de sinergia que tem, justamente para quê? Para a gente ser competitivo, que a gente quer oportunidade. Tá? Índice de declínio, isso, gente, assim, declínio médio de mercado trabalha em torno de 30% a 40%. Tá? Então, tudo que o mercado recebe, ele vai declinar 30% a 40%. O nosso está em 14%. Por que o nosso está em 14%? Até eu trouxe alguns pontos aqui que eu estava até buscando. Prazo. Geralmente a cotação chega em cima da hora, tá? É o nosso negócio, tá, gente? Aqui a ideia não é trazer problema, na verdade é trazer esclarecimentos para ter novos desenhos de soluções, tá assim? Por quê? Muitas vezes o cliente liga para você em cima da hora, ó, para amanhã, ou para segunda. Só que aí não vem informação. Aí quando você manda para o mercado declina. Aí vem para você, pô, mas por que apresentou para um, apresentou para o outro? Lógico, assim, infelizmente, se a gente consegue, tá? O mundo ideal não vai existir, tá? Mas é para ser para todo mundo na mesma página que existe a questão do prazo, a falta de informações, o próprio apetite de risco. Muitos dos casos que vêm para a gente são fora do apetite de risco, estaria sempre naquele vermelho. E naquele vermelho, com prazo, sem informação, cara, é o casamento perfeito para dar errado. Então, o que a gente precisa? Cara,
Eu tenho a possibilidade? Tenho, vamos trabalhar. Tem coisa que a gente fala assim, acho que pra gente, assim, quando um comercial liga e fala assim, cara, tem que apresentar segunda-feira, corta o nosso coração, porque assim, fala, vai dar um trabalho da porra, mas cara, será que a seguradora vai apresentar? Aí você fica em cima da seguradora. Aí a seguradora vai embora 2 horas na sexta-feira. Os caras estão em casa, mas continuam saindo às 2. Não sei para onde eles vão, mas continuam saindo às 2. Índice de conversão. Pô, índice de conversão nosso, como o Rodolfo comentou já inúmeras vezes aí, cara, é excelente. 28% é um número excelente. O que está precisando? Cotação. O que a gente precisa hoje? É volume. Tá? Porque um índice de conversão de 28% significa que existe... Ele acaba sendo contraditório, porque na verdade é o mesmo peso. O relacionamento com o segurado. Então, assim, quando você tem um relacionamento, a equipe comercial, a corretora tem um relacionamento com o segurado, o índice de fechamento é muito alto. Ele é até mais alto em relação ao prêmio. Lógico, o prêmio sempre é importante, o cara sempre quer desconto. Agora, se o relacionamento é bom, a confiança tá ali, cara, ele vai fechar com a gente. É uma questão de tempo e questão de ajuste. E, por outro lado, internamente também, para fazer essa divisão, é a parceria com as seguradoras. Quer dizer, sempre estar visitando eles, entrando em contato, mostrando, mandando pipeline, falar, cara, eu vou melhorar. Só que tem companhia que a gente faz, eu faço reunião com a Bradesco semanalmente de pipeline, de cotações que vem, cara, e infelizmente não conseguimos fazer gol ainda. Até semana passada estive com o Vitor da Comercial aí do Rio, e cara, ele falou, cara, a gente cota. Eu falei, cara, tá aqui, ó, cota, mas aí vocês demoram no prazo, cota, mas aí você manda um prêmio 5 vezes maior que o mercado. Tá, assim, aqui eu não quis trazer preço, mas eu vou falar, aproveitar o discurso, cara, tem conta. O Ed pode falar que ele sofreu mais quando a gente perdeu, que era uma renovação nossa. E nós apresentamos, ele pagou 20 mil no passado, nós apresentamos 19 mil esse ano, renovação, R$1.000 mais barato. O cliente apresentou uma cotação com 17 mil. E aí eu assim, pediu ajuda para uma seguradora, a Alfa. Falei, cara, eu preciso de 15 mil. Só que ele já tinha mandado a cotação. A cotação da Alfa veio 30 mil. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira, a cotação da Alfa veio 15 mil. Caralho. Então, assim, é um repique, a metade do preço, uma sexta para segunda. Então, assim, alguns comerciais a gente brinca e fala assim, o frota, assim, às vezes é uma delícia trabalhar, mas às vezes dá desespero. Porque você fala assim, cara, como é que você chega para um segurado na sexta e fala que a seguradora apresentou 30 mil e chega na segunda e fala, abaixou para 15, com as mesmas coberturas, com os mesmos veículos. Tem que falar que tirei minha comissão. Tem que falar assim, eu mudei de comercial, era o Pérez que eu passei o Thiago, passei o Werneck, então assim, você muda um pouco para poder justificar, porque senão não consegue fechar. Dá. E por último, gente, o mais importante é a equipe, né? Assim, isso aqui eu que trazer, assim, a equipe, para quem não conhece, ela fica em São Paulo, é formada por 6 pessoas hoje, tem o Rogério Lemes, a Thaís Kimura, o Lemes, a Kimura, o Rogério e a Thaís. Conheço a galera aí. Que nem de pelo menos um dessa galera pode dizer que é de peso, né? Então, que nem o Pérez faz questão de lembrar sempre. Esse do peso sou eu, óbvio, né? Eu discordo, tá faltando um aí. Quem? Tá faltando um aí. Porra, eu não te ajudo, não? Não, mas aqui é a subscrição. Na hora do sinistro você me liga. Não. Mas eu sou sempre. Mas deixa eu aproveitar, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Vamos lá, Globos é uma empresa CNPJ. Nós poderíamos fazer uma frota de funcionários Globos? Sim. Você pode ter, você tem dois caminhos. Você pode fazer a frota de funcionários e você pode fazer uma frota dos sócios. Você pode dividir ainda. Por exemplo, pensando no produto que a gente estava falando do escritório de agente autônomo, a gente já temos frotas de corretora dentro de casa. Tá? A gente tem frota de corretor, que é amigo nosso. O cara falou, puta, faz o seguro para mim aí que eu prefiro que vocês coordenem toda a parte de frota. E você pode criar uma affinity, como se fosse um grupo de funcionários normal, de iFood, normal que a gente tem, do próprio Estadão, criar para os funcionários da Globo. Isso é fato. Você e como funcionaria o perfil? Porque agora vai ser individual, né? Não é uma empresa. Quer dizer, é uma empresa, mas com pessoas diferentes dirigindo. Como é que funcionaria isso, o perfil? Porque assim, vamos pensar igual o escritório de agente autônomo. No escritório de agente autônomo, quando você monta, você está criando um CNPJ. Então, esse CNPJ que foi vendido, eu vou trazer todos os sócios e todos os cônjuges que abrir a sessão. Ali ele vai ser que a gente brinca muito isso aí. A gente fala assim, é o varejo no atacado, tá? Assim, a utilização ele vai continuar sendo varejo, só que ele tem um guarda-chuva de um CNPJ ali que são sócios que assim,
um sócio ele vai querer dar prejuízo para aquele segmento? Não, ele não vai querer dar prejuízo. Tá? E quando você faz a frota de funcionários, aí você tem a frota de funcionários apartada. Então, você faz uma frota só para funcionários e aí é o worksite. Tá? Quando você faz uma frota de funcionários... Porque, assim, existe no passado, Salvatore, assim, existia muitas empresas que pagavam... Isso estou falando, gente... eu não vou falar tanto assim, não, porque fica meio ruim, né? Mas uns 10 anos atrás... Eu era nascido. Era antes de FB, né? Antes de FB. Antes de FB... Então, assim, você tinha muitas empresas ainda que tinham benefícios maravilhosos que eles pagavam o seguro para o funcionário. Então, ele ia lá e pagava e descontava. Não pagava, né? Pagava, tinha uns que pagavam integralmente, tinha uns que descontavam em folha do cliente, do funcionário. Então, eu vou pegar a própria GSK e do Rio. Teve frota deles, dos funcionários, a Michelin, onde você tinha, a empresa pagava e tinha empresas que debitavam isso do cliente do contra-cheque dele. Tá? Então, só que por outro lado, quando a empresa, está falando uma empresa de 1.000, 2.000 funcionários, cara, não tem perfil. Aí não tinha perfil. Tá? Naquela época ainda, estava começando o perfil, você emitia aquele massa de veículo, você ganhava na massa. Tá? Você ganhava na massa, não tinha o que fazer. Entendi. Agora, hoje, o que aconteceu? Bom, está criando o Worksite. Que, na verdade, o Worksite é um grupo de funcionários, a diferença é que você precifica 1 a 1, certo? Sim. E ele acaba sendo mais justo para quem é bom motorista, para quem tem o melhor perfil. Quando você cria uma frota, você joga todo mundo num perfil único, você acaba, aquele que é muito bom acaba não tendo o desconto que ele deveria e o muito ruim acaba ficando excelente. Tem casos que a gente monta a frota, o Thiago traz, que o cara tinha 5.000 no individual, foi para 3.000 no frota. Aí o cara fecha na hora. Só que é óbvio, assim, isso é uma conta que a gente tem que fazer internamente, quanto compensa como companhia. Porque, assim, 5.000 eu vou ganhar 15% de comissão e 3.000 eu vou ganhar 10% de comissão, 15% de comissão. Então, assim, o que é a melhor receita para a gente? Perfeito? Entendi. Beleza. Tá de brincadeira. Gente, aqui era isso. A ideia era trazer um pouco do nosso dia a dia e da grande equipe que a gente tem aqui de frota em São Paulo. Por isso que o escritório é grande, agora em casa, para